Quando o boxeador Mike Tyson foi questionado antes de uma luta se ele estava preocupado com o plano do oponente, ele respondeu de forma honesta e objetiva: todo mundo tem um plano até levar um soco na boca. Com a OTAN, acontece o contrário. Por 42 anos, a aliança se preparou meticulosamente para uma guerra convencional e nuclear com a União Soviética e seus aliados. Em 1991, o Pacto de Varsóvia se desfez e esses planos foram suspensos. Agora, a invasão da Ucrânia trouxe a necessidade de novas estratégias. Nos dias 11 e 12 de julho, os líderes da aliança militar se reuniram na capital da Lituânia para a cúpula anual da OTAN. Por lá, foram aprovados os primeiros planos de defesa abrangentes da aliança desde a Guerra Fria. Matthew Van Wagenen, um general americano do SHAPE, que é o quartel-general dos americanos na Europa, chegou a afirmar: essa será a mudança mais drástica desde a queda do Muro de Berlim. Diversas questões foram discutidas na cúpula na Lituânia. Para começar, Jens Stoltenberg, o secretário-geral da OTAN, teve seu mandato prorrogado. Além disso, a Ucrânia queria um convite para se juntar à aliança depois da guerra. Entretanto, esperava garantias detalhadas e substanciais de ajuda a longo prazo, mesmo durante o conflito. O convite não aconteceu e as promessas foram mais vazias do que se esperava. Outro ponto importante era o veto da Turquia à adesão da Suécia à OTAN, que foi revertido, sem esquecer também da relação da aliança com a Ásia. Sobre isso, os aliados concordaram que a China tem um impacto cada vez maior na segurança europeia, principalmente por causa do aprofundamento de seu relacionamento com a Rússia. Apesar de tudo isso, a revisão do arsenal militar da OTAN foi o item mais importante da agenda. O arquiteto dessas reformas de defesa é Chris Cavoli, um general americano que serve como comandante supremo aliado da Europa. Durante a Segunda Guerra, esse cargo foi criado para o então general Eisenhower, que posteriormente seria o presidente dos Estados Unidos. O general Cavoli, que é fluente em russo e se graduou em Princeton e Yale, é amplamente considerado um dos oficiais mais inteligentes e qualificados de sua geração. O plano geral é dividido em um trio de planos regionais: um para o norte, cobrindo o Atlântico e o Ártico europeu, um para o centro, no Báltico e na Europa Central até os Alpes, e um no plano meridional para o Mediterrâneo e o Mar Negro. Existem subplanos para o espaço, operações cibernéticas e forças especiais. O primeiro e mais importante objetivo dos documentos é a dissuasão. A chave para os planos de guerra da OTAN sempre foi que Moscou soubesse que existe esse tipo de plano. Os planos também fornecem orientações claras para todas as forças armadas na Europa e na América do Norte sobre como agir em caso de conflito. O plano é que as forças armadas aliadas tenham essa clareza de detalhes o mais rápido possível. Ainda esse ano, o general Cavoli alocará países específicos para papéis ou partes específicas da frente. Batalhões e brigadas, com isso, podem conhecer com antecedência seu território, seja uma ilha norueguesa ou um trecho dos Cárpatos. Outra esperança é que os planos levem a reformas e aumentem o comprometimento dos países da aliança. Na cúpula da OTAN no ano passado em Madrid, os membros da aliança concordaram que manteriam coletivamente mais de 100 mil soldados prontos para serem mobilizados em menos de 10 dias e outros 200 mil em até um mês, um número muito maior de tropas de alta prontidão do que antes. Igualmente importante é que os aliados agora devem reportar ao general Cavoli quais unidades estão disponíveis a qualquer momento. Nas últimas semanas, os Estados Unidos, a Alemanha e a Grã-Bretanha praticaram como poderiam aumentar rapidamente a sua presença militar em países como a Polônia, Lituânia e Estônia. A Itália provavelmente fará em breve um teste semelhante na Bulgária. O objetivo disso é garantir aos estados bálticos e demonstrar à Rússia que esses exércitos são ágeis o suficientes para reforçar a frente oriental da OTAN mais rapidamente do que a Rússia pode se mobilizar para um ataque. Nesse mês, a Alemanha foi mais longe. Prometeu estacionar uma brigada inteira em solo lituano, um compromisso sem precedentes. Os exercícios da OTAN também estão se tornando mais exigentes. O maior deles em décadas, chamado Steadfast Jupiter, deve ocorrer ainda esse ano. Os novos planos da OTAN não são apenas para manter os exércitos em alerta, mas também para estabelecer prioridades nas aquisições e nos investimentos das forças armadas. A defesa coletiva do continente requer armamento pesado, jatos, tanques e artilharia. Mas, durante anos, a
Após o ataque de 11 de setembro, principalmente, os aliados travaram guerras de guerrilha no Afeganistão e no Iraque, que exigiam equipamentos e armas diferentes, veículos resistentes a minas, helicópteros de transporte e infantaria leve. Nos últimos tempos, a OTAN não impôs nenhuma regra sobre o que os países aliados deveriam comprar. O objetivo agora é alinhar novamente a demanda e a oferta por meio de um mecanismo conhecido como requisito de estrutura de força, que é essencialmente a lista do general Cavoli do que é necessário para que a sua estratégia militar funcione conforme o planejado. Um alto funcionário da OTAN aponta para 5 prioridades imediatas: forças terrestres com capacidade de combate, particularmente brigadas blindadas pesadas, sistemas integrados de defesa aérea e antimísseis capazes de proteger unidades em movimento, poder de fogo de longo alcance, como artilharia e lançadores de foguetes, redes digitais que permitam que os dados se movam pelo campo de batalha e voltem para o quartel-general com rapidez e segurança, e logística para movimentar grandes exércitos pela Europa, mantendo-os abastecidos. Essa lista, ela reflete em grande parte as necessidades que foram identificadas durante a guerra na Ucrânia. A artilharia, apesar de ser taxada de ultrapassada, infligiu a maior das baixas. Se movimentar sem blindagem se provou extremamente custoso. O problema é que a maioria dos exércitos europeus não tem nada disso. O número de batalhões de combate em alguns dos maiores exércitos da OTAN quase não mudou entre 2015 e 2023, apesar da crescente ameaça da Rússia. A França e a Alemanha, cada uma mobilizou apenas mais um batalhão de forças, uma quantidade insignificante, e até a Polônia adicionou apenas 2. Já a Grã-Bretanha perdeu 5 durante esse período. O mesmo se aplica às forças navais. O estoque de munição também é um problema sério. A Grã-Bretanha não tem estoque suficiente para uma brigada blindada pesada lutar uma guerra. A ofensiva da Ucrânia agravava o problema. A cada 10 dias o país está gastando a mesma munição que os Estados Unidos produzem em um mês. Os países estão tendo que escolher entre manter a Ucrânia na guerra ou manter suas próprias reservas de munição. Esses cálculos destacam a dependência europeia dos Estados Unidos. O Pentágono deixa os outros aliados no chinelo ao conseguir posicionar 22 batalhões na Europa, principalmente na Polônia. Para vocês terem ideia, em 2015 eram apenas 6. Esses 22 batalhões são aproximadamente o mesmo número que a Grã-Bretanha tem no total hoje em dia. Ou seja, os Estados Unidos só na Europa têm o mesmo número de batalhões que seu principal aliado europeu. Mas será que vai durar? Já que as preocupações americanas se voltam cada vez mais para a Ásia. Caso a China invada Taiwan, a Europa ficaria desprotegida? Por enquanto, não é isso que está acontecendo. O aumento na atividade americana, assim como na sua intensa participação na elaboração de planos para o continente, mostra que o país está estritamente comprometido com a segurança da Europa. As novas reformas são profundamente moldadas pela maneira como os membros da aliança mudaram nos últimos 30 anos. Em 1989, antes da queda do Muro de Berlim, a fronteira da OTAN com o Pacto de Varsóvia era principalmente a fronteira interna da Alemanha, por volta de 1.380 km de extensão, quase toda fortemente militarizada, e mais um pequeno trecho no norte da Noruega. Em 2004, quando os estados bálticos aderiram à OTAN, sua fronteira com a Rússia tinha apenas 800 km de comprimento. Mas quando a Finlândia aderiu em 4 de abril deste ano, isso mais que dobrou a fronteira. Hoje ela se estende do Ártico à Anatólia. Em 1989, os exércitos eram maiores em ambos os lados e as tropas estavam compactadas ao longo das linhas de frente. Agora, exércitos menores estão espalhados por uma frente muito maior, o que gera a necessidade de forças mais ágeis. Apesar de aumentar a fronteira, a adesão da Finlândia também traz novas oportunidades. Seu exército altamente profissional e bem equipado, que pode mobilizar um grande número de recrutas com extrema rapidez, provavelmente elevará os padrões da aliança, mais ainda quando for completa a adesão da Suécia. Em março, aeronaves de reconhecimento americanas começaram a sobrevoar a Finlândia, algo que teria sido muito estranho 18 meses atrás. Se a OTAN tem uma agenda ambiciosa, a maior questão é como arcar com essa agenda. No encontro na Lituânia, foram feitas novas promessas de aumento do investimento em defesa. A meta de 2% deve se tornar um piso em vez de uma meta.
Os aliados orientais, como a Polônia, que pode gastar impressionantes 4% do seu PIB em defesa esse ano, e a Estônia, que diz que chegará a 3%, estão entusiasmados com isso, óbvio. Mas aumentar a meta pode apenas destacar o abismo que já existe entre as esperanças e a realidade. Ben Wallace, secretário de Defesa da Grã-Bretanha, diz que alguns países realmente não querem investir 2%. O Canadá é um deles. E que outros atingirão o pico de 2% sem conseguir sustentá-lo. Os novos planos da OTAN podem dar aos comandantes dos exércitos e aos ministros da defesa mais influência sobre os ministros das finanças, já que o fracasso em cumprir a meta de gastos não será mais apenas uma fonte de constrangimento em cada cúpula anual, capaz de deixar um buraco tangível nos planos de guerra do continente. Um problema é que a invasão da Ucrânia, ao mesmo tempo que catalisa reformas, também lança dúvidas sobre se a ameaça aos membros da organização é tão grande quanto se pensava anteriormente. As forças armadas da Rússia se mostraram menos capazes do que a maioria dos especialistas e autoridades esperavam. Alguns generais europeus acham que isso diminui a pressão. Eles acham que a Rússia levará uma década para se reconstruir. O general Cavoli frequentemente refuta essa ideia. As próprias avaliações da OTAN sugerem que a Rússia poderia reconstruir as suas forças em 3 anos. Isso é menos tempo do que levará para reequipar as forças armadas esvaziadas da Europa. Os aliados da Europa Oriental não estão nem um pouco inclinados a presumir que a Rússia vai demorar todo esse tempo para se reequipar e se reorganizar. E o futuro da Ucrânia está longe de estar garantido, ainda mais com uma contraofensiva avançando de forma relativamente lenta. Esse mês de 2023 é o momento mais decisivo para a nossa geração.